Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Tio Carlos, senhoras deputadas, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relege e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria hoje abordar o seguinte tema. Daqui a pouco, alguns parlamentares do estado do Rio de Janeiro vão estar participando de uma manifestação em defesa das instituições universitárias do estado do Rio de Janeiro. Na UERJ vai haver uma atividade do movimento Rio daqui para frente. E Rio daqui para frente, nós sabemos perfeitamente que isso só poderá existir se, por exemplo, a UERJ voltar a ocupar o patamar de excelência que sempre ocupou. Se isto não acontecer, então não tem Rio daqui para frente. A importância da UERJ, Universidade de Excelência, pelos ensinamentos que passa através do conhecimento para outras pessoas, na formação de especialistas, na formação de profissionais da área da saúde, que tem cursos de pós-graduação no Hospital Pedro Ernesto, exatamente para tratar de questões de saúde de alta complexidade. Então, você vê a importância desta universidade, reconhecida internacionalmente, quinta universidade latino-americana, e está no ranking exatamente das universidades mundiais, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Essa UERJ não pode, de forma alguma, ser destruída por um governo totalmente insensível e descomprometido com o saber, com o conhecimento, com a ciência, com a tecnologia, com tudo aquilo que a UERJ é responsável. E a UERJ, nobre deputado que preside esta sessão, Tio Carlos, a UERJ, ela tem uma ação capilar. Ela leva o conhecimento através da capilaridade para o interior do estado do Rio de Janeiro. A UERJ simplesmente tem, para Vossa Excelência ter conhecimento, a UERJ tem nada mais, nada menos do que 7 campi. A UERJ, por exemplo, tem um campi de Caxias, Faculdade Educação Baixada Fluminense. A UERJ tem um campo São Gonçalo, formação de professores, Faculdade de Formação de Professores. A UERJ tem o campo Nova Friburgo, Instituto Politécnico. A UERJ está presente em Resende, Faculdade de Tecnologia, onde passa a ministrar cursos de engenharia. A UERJ tem o campo em Petrópolis, onde tem exatamente um curso de arquitetura. A UERJ tem um campo na Ilha Grande, Centro de Estudos Ambientais. A UERJ tem um campo em Teresópolis, Departamento de Turismo do Instituto de Geografia. Ou seja, é a capilaridade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, penetrando no interior, levando conhecimento e contribuindo de forma efetiva para a formação de jovens que, com certeza, darão uma grande contribuição para alavancar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E não só a UERJ, a UENF, Universidade do Estado do Norte Fluminense, onde funciona como uma verdadeira alavanca do desenvolvimento da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma universidade, inclusive, criada pelo emérito e saudoso professor Darcy Ribeiro. A UENF
é de uma importância fundamental, porque trabalha a formação, trabalha a educação numa região onde realmente era totalmente carente de instituições de ensino que levasse para a formação da juventude desta região, o preparo desta juventude da região para atender demandas de desenvolvimento da própria região de onde eles vivem. E aí dá o ESO, Universidade do Estado da Zona Oeste, nobre deputado Tio Carlos. Vossa Excelência sabe perfeitamente que conhece toda a Zona Oeste. A Zona Oeste tem mais de 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro. É inacreditável. Na Zona Oeste existe instalado grandes empresas. Na Zona Oeste existe instalado grandes indústrias. Então, a universidade na Zona Oeste, ela exerce um papel fundamental na formação da juventude da Zona Oeste, formação essa que qualifica essa juventude para atender às demandas das indústrias e das grandes empresas lá instaladas. Vários cursos, não só cursos técnicos, cursos de nível superior. A UESO também, como a UENF, como a UERJ, está num processo de destruição que talvez a população do estado do Rio de Janeiro não se deu conta ainda do crime que está sendo cometido, principalmente com as futuras gerações desse nosso estado. Gerações esta que atualmente, na situação em que esse estado se encontra, não vê nenhuma perspectiva de exercer atividades qualificadas e que sejam essas atividades responsáveis por uma contribuição efetiva que a juventude possa dar para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Então nós não podemos, e eu estou falando aqui exatamente para que esta casa abra os ouvidos, para que esta casa, os seus pares, entendam a importância do significado dessas instituições universitárias para o estado do Rio de Janeiro. O que nós temos que fazer como legislativo é participar da luta, no sentido de que haja o revigoramento dessas instituições, no sentido que haja o fortalecimento e, ainda mais, recursos aportados para que haja o crescimento dessas instituições. E assim como a UERJ, que já tem aí a sua ação capilar, levando o conhecimento, a especialização, a formação de profissionais para o interior do estado, que também a UENF passe a ter os recursos necessários e suficientes para adotar o mesmo tipo de procedimento, processo de capilaridade na região norte e noroeste fluminense, porque algumas cidades têm uma população cuja juventude desta cidade necessita dos ensinamentos e às vezes não os tem, porque são impedidos pelas dificuldades, inclusive de caráter econômicos existentes nas suas vidas. E a UESO aqui no Rio de Janeiro, nós não podemos de forma alguma. O Rio de Janeiro está precisando. Se existe uma forma, um modo efetivo, um modo eficaz para que esse estado do Rio de Janeiro saia da condição de lamúria pré-falimentar que encontra-se atualmente, é exatamente através da educação, é através da formação dos seus jovens, é através dos ensinamentos que são passados exatamente para os jovens da Zona Oeste. Pelo menos pode ficar certo, aquela Zona Oeste será
altamente beneficiada. Ela será não só beneficiada e no futuro altamente gratificada, exatamente pela existência da UESO naquela região e esta UESO ter produzido especialistas profissionais qualificados para exercer atividades no âmbito do território da Zona Oeste. Então, é isto que nós temos que fazer. E esta casa tem que dar uma resposta. Essa casa não pode ficar indiferente, porque o que está se fazendo é um crime. E este crime nas nossas vistas. E nós temos a condição, como legislativo do Estado do Rio de Janeiro, exatamente de barrar o avanço desse crime. E ao barrar o avanço desse crime, significa a preservação, significa o fortalecimento, significa revigoramento das nossas instituições, das instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro, que são a UERJ, a UENF e a UESO. Então, eu acho que o Legislativo tem que agir, o Legislativo tem que descruzar os braços e somar aqueles braços que lá no entorno da UERJ e dentro da UERJ, daqui a poucas horas, vão estar fazendo a manifestação essa que tem o significado de um apelo voltado para as instituições de poder do Estado do Rio de Janeiro na defesa das instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer e então a próxima semana voltarei a tratar novamente deste tema já de forma desdobrada.